ela não tem o seu valor. Eu não estou pregando aqui um ecumenismo, eu estou falando que o catolicismo é a mesma coisa que o budismo, não estou falando isso. Mas estou falando que dentro da fé verdadeira há várias ramificações, há batistas, há pentecostais e há presbiterianos. Então tem o seu papel no reino de Deus. Acho que nós não podemos perder isso de perspectiva, sabe? É isso aí. Vou pedir para alguém nos dirigir a Deus em oração, pedindo que Deus nos ilumine, nos capacite, para entendermos a história do seu povo. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma pessoa. Marcos, nos dirige a Deus, Marcos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ok. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma o nosso coração para que possamos entender a Tua Palavra, que somente por Ti, pela capacitação que é dada por Ti, que nós podemos fazer isso, Senhor. Que a Tua Palavra, a história de Israel e tudo que consta na Bíblia, Senhor, não seja loucura aos nossos ouvidos, mas que possamos ouvir com os ouvidos da razão e interpretar com o coração da misericórdia, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, está aparecendo o slide para vocês? Está? Sim. Tá, sim. Né? Então vamos lá, começar agora, depois da nossa introdução sobre a visão cristã da história. Nós montamos uma base no nosso edifício, falamos o significado da história e dois conceitos que são fundamentais para o cristão a respeito da história. Deus é o Senhor da história. Ele dirige os nossos passos. E isso nos traz confiança. Nos traz também uma lente pela qual eu interpreto a história bíblica, mas uma lente também que eu interpreto a minha história. Deixa eu ver aqui, parece que estou mais uma pessoa. Certo. Então, falar de história é um assunto que eu amo demais. Sabe por quê? Porque você vê o nosso Deus em ação, sabe? Isso é muito interessante, porque eu e você não estávamos com Deus na criação de todas as coisas. Nós não vimos Deus fazer essas coisas. Mas eu estou dentro da história. E na história eu consigo contemplar os atos soberanos de Deus, apesar das minhas limitações. Apesar da minha lente que por vezes está corrompida, com o pecado, suja. Apesar das minhas limitações, por meio de Cristo e do seu Espírito eu consigo trazer uma interpretação da história, ainda que limitada e por vezes deficiente. Então, estudar a história de Israel é um grande exercício para que eu contemple a história da Bíblia como um todo e assim entenda o meu lugar na história da salvação. Uma coisa que eu sempre vou bater na tecla com vocês nessa nossa série é que a história de Israel é a história da igreja, tá? Israel é a igreja do Antigo Testamento. Deus não tem dois povos, Deus sempre tem e sempre terá um único povo. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Então, hoje, nós começaremos aí a segunda parte do nosso estudo, que vai tratar da pré-história de Israel. Tá? A pré-história de Israel é dividida em duas partes, em dois momentos. No primeiro momento, eu vou falar do mundo dos patriarcas. Tá? E no segundo momento, na aula posterior, eu vou falar propriamente da trajetória dos patriarcas. Então, hoje, o meu objetivo com você é trazer à luz o contexto pelo qual os patriarcas estavam inseridos. Tá? Simples assim. Eu vou explicar aspectos sociais e econômicos, mas o meu foco com vocês, no primeiro momento, vai ser mostrar as distinções religiosas. Existia religião quando Abrão apareceu na história. Existiam inúmeras religiões. Tá? E eu quero mostrar para você o distintivo
da religião de Israel. E por que a religião de Israel não é mais uma dentre outras, mas a religião verdadeira? Trazendo distintivos aí específicos. Então hoje nós falaremos então na primeira parte da pré-história de Israel. Olha, acostumem-se com esse mapa, tá? Esse mapa, ele vai fazer parte de vocês, tá bom? Ah, Daniel, falando isso, mas você vai explicar aí, vai ter aula hoje, e de semana que vem eu vou esquecer. Não vai esquecer, não. Lembre-se de que eu falei para vocês que vocês teriam uma tarefa de casa? Pois é. A tarefa, já vou adiantar agora, vocês terão que fazer para mim, para a próxima aula, e me mandar uma foto bonita, legível, da trajetória dos patriarcas. Vai pesquisar, fazer com cores, bonitinho. Abraão, você faz ali a trajetória de Abraão de vermelho, Isaac faz de azul, Jacó de verde. Eu quero que você reproduza esse mapa colocando a trajetória dos patriarcas. Tá? Conteúdo na internet não vai faltar. Por que isso é importante? Quando você tem uma ideia do mapa das escrituras, pelo menos tem uma ideia, você vai ver que a sua leitura da Bíblia será muito mais rica. Olha, não sei se é na próxima, na outra, acho que na próxima, quando eu falar dos patriarcas, vocês verão que vocês vão ter estudado o mapa. E vocês verão que, na medida que eu vou falando regiões e mostrando a importância de cada uma, você vai fazer associações. E eu vou aplicar o que você viu em casa na nossa aula. Eu vou falar, pronto, vocês sabem onde é essa região? Tá, olha isso aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a importância de saber tais regiões. Tá bom? Por isso, faça um esforço. Dani? Faça a trajetória dos patriarcas. Pode falar? Quem está falando? Eu não estou enxergando. Desculpa, eu não entendi. Pode falar, Ellen. O que fazer no mapa? Porque para mim picotou, eu não entendi. Certo? Peraí. Você está me ouvindo melhor agora? Tranquilo? Me avisem aí se o áudio é muito ruim, tá, irmãos? Então, ó, Ellen, é o seguinte, eu vou querer que vocês façam o mapa, tá, do Oriente Médio ali, do Oriente Próximo, com a trajetória dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão fazer para mim, vou pintar bonitinho, com cores, tá? Bom, traz bonitinho, sabe por quê? Vocês vão me mandar foto, eu vou fazer um mural. Bom, vai fazer uma coisa muito bonita. Então, ó, e vocês verão que a riqueza que vai trazer para vocês. Quando uma pessoa falar, olha, Jacó estava em Siquém. Olha, José, dentre todas as áreas do Egito, ele escolheu para que a família dele ficasse na terra de Gósen. Tá? E entre outras coisas mais que eu vou falar na próxima aula. Então, se vocês puderem fazer um mapa, eu vou fazer um mural, eu garanto que vai adiantar muito o estudo bíblico de vocês. Vai subir um outro patamar, tá? Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem. Você vai mandar o mapa pra gente, Dani? Terei que sair. Você vai mandar o mapa pra gente? Tá? Eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Sim, eu mando no grupo. Tá bom? Eu mando um lá bem didático. Poxa, façam um esforço. Eu sei que vocês trabalham, são atarefados, mas é pro bem de vocês e pro conhecimento bíblico de vocês, tá bom? Olha só. Vocês lembram da professora de vocês, a dona Teresa, a senhora Conceição, né, lá da 5ª, 6ª série, que certo dia entrou na sala e falou para vocês que vocês aprenderiam sobre sociedades hidráulicas? Vocês lembram disso? Alguém tem alguma ideia sobre sociedades hidráulicas? Vamos voltar à 6ª, 5ª série. Ah, poxa, olha, você vê como todo conhecimento é de Deus, né? Mal eu sabia que é um assunto de geografia iria impactar na minha perspectiva bíblica. Né? Alguém lembra? Sociedade hidráulica? Eu acredito que poucos, né? Ou ninguém.
Então, vamos lá. Às vezes você Acho que eu sabe. nunca tive né? essa matéria. É só a Paula que vai saber. Olha só. Não, eu estudei mesmo, mas eu estudei na É bem, Paula. faculdade. Geografia. A sociedade hidráulica, mas eu estudei em história. Eu dei Sociedade história e hidráulica. geografia, não É, estudei. História. Tá bom. Cruza as duas. Realmente cruza as duas, né? Cruza as duas. É isso aí. Olha só. Quando vocês vão estudar o Antigo Testamento, há 3 regiões muito importantes, tá? Muito importantes. Primeira, o Egito, né? A segunda, região de Canaã, e a terceira, a Mesopotâmia. O que são sociedades hidráulicas? São sociedades que foram construídas e mantidas em torno de rios. Não fica claro agora? Olha o mapa aí. Olha a Mesopotâmia. Opa, deixa eu colocar a legenda aqui, né? Fiz a legenda aqui para não colocar, aí fica difícil, né? Olha aí. Para vocês não esquecerem. Isso aqui, fácil, fácil. Olha, então, o que são sociedades hidráulicas? São sociedades da antiguidade que foram erguidas e mantidas em torno de rios. Tá? Então, por isso que a Palestina, isso eu vou aprofundar na próxima aula, mas já dou uma pista para vocês, por isso que Canaã, melhor dizendo, ela sempre foi um território disputado. Por quê? Eu estou na Mesopotâmia, eu quero ir para o Egito ou para a África do Sul. Eu não vou fazer a volta no deserto arábico. Eu não vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou por Canaã, porque lá tem água. Tá? Então, é basicamente isso. Então, são sociedades da antiguidade que foram construídas e mantidas em torno de rios. E assim que as grandes cidades se desenvolveram. Tá bom? Então, isso é importante vocês terem perspectiva. Por isso que há esses 3 grandes impérios. Tá? Opa. Certo. Vamos. Aí. Então, vejamos aí a civilização do mundo antigo. Eu falei para vocês que eu vou trabalhar um pouco da civilização, mas o meu objetivo maior será mostrar para vocês a religião e fazer contrapontos muito interessantes, tá? Então, vejamos então. Muitos, ao ler o livro de Gênesis na Bíblia, ficam com a impressão de que os patriarcas surgiram ainda no início da humanidade. Mas isso não passa de engano. Não sei se com vocês já aconteceu. Comigo já. Eu fui ler lá o Gênesis, falei, nossa, vou ler o Gênesis, né? Tal. Aí você passa do capítulo 11, que é a Torre de Babel, e começa no capítulo 12. A impressão que dá é que a história ela é linear e está uma grudada com a outra. Tá? Mas não necessariamente, tá? Gênesis é dividido em 2 partes. Isso aqui, Lucy, Marcos sabe de cor. Não sei se eles estão ainda acompanhando assim, o doutor Augusto Nicodemos com relação ao Gênesis, mas ele explica isso muito bem no começo, né? Não entendi porque me excluiu. Não sei se vocês estão acompanhando. Me excluiu, E a né? Isa também. Obrigada. Estamos sim. Acompanha. Que bem. Eu também, está Então, no capítulo 15. Capítulo 15. Olha, eu vou pregar o capítulo 15 no seminário. Vou até dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu acho que tem alguém com o microfone dando um eco aqui no meu ouvido. No domingo ele terminou o Então, capítulo 15, olha só, a partir eu do vi- versículo 7. Ele dividiu? Ele fez do 1 ao 7? No capítulo 15, do Mas 1 ao eu- 7. Não, do 1 ao 6. Depois Depois do do- 7 até o final.
Ele terminou Eu tô com... no domingo. Veja como eu sou abençoado, né? Nós somos abençoados, né? Eu peguei João Calvino para dar uma estudada, o que ele fala sobre essa passagem, né? Um livro que foi escrito em 1554 em latim, agora em português. Olha que bênção, né? Poxa, gente, eu estava lendo esse comentário aqui. Pensei que você estava lendo em latim. Quiser... Pensei que você estava lendo em latim. Eu falar, nossa. Não. Foi escrito em latim e agora está em português. Erudito. Não. É que o que eu queria dizer é o seguinte, a bênção do nosso tempo, né? Nossa, quantos pastores não tinham acesso a uma obra dessa? E eu aqui, né? Tem que dar valor e ler, né? Mas então, a ideia do Gênesis é assim. É privilégio, né? Privilégio. E a narrativa do Gênesis, meus queridos, é assim, do 1 ao 11, narrativa da criação do mundo e da humanidade. Do 12 ao 50, narrativa da pré-história de Israel. Eu não sei, eu lembro de que o Dr. Augustus, ele disse que iria pregar até o capítulo 11, que seria audácia, não sei se audácia é a palavra, que seria uma empreitada muito complicada, né? Como se houvesse coisa complicada por reverendo Augusto, né? Pregar o livro todo. Mas parece que ele se empolgou e está indo embora, né? Então ele já entrou na pré-história de Israel, que começa com Abraão, tá? Então, o que nós temos? Do Gênesis 1 até o capítulo 11, você vai ter a história da humanidade. A história primordial, ou primeva, como alguns gostam de chamar. Tá? E o período de tempo da primeira parte é desconhecido. Se você me perguntar quando que viveu Noé, eu vou dizer, não sei. Quando que viveu Caim? Não sei. Abel? Não sei. Os historiadores conseguem datar até Abraão. De Abraão para frente. Que ali há vários debates, se é 2.300 ou 1.900, mas há um meio termo, 2.000. Tá? 2.000 a 2.100. Antes de Cristo começa, então, a história de Abraão. Tá bom? Então, eu coloquei até um gráfico aqui para vocês entenderem. Tá? Vamos ver se eu consigo explicar. De Gênesis 1 a 11, há um espaço de tempo enorme, é um espaço de tempo enorme, irmãos. 1 a 11, há um espaço de tempo enorme e desconhecido. Mas a narrativa, ela é curta. De Gênesis 12 a 50, o espaço de tempo é menor. Mas a narrativa é longa. Né? Olha quantos capítulos aí que gasta para falar sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E em torno de 400 anos apenas de história. Tá? Então, para você entender como funciona aí o Gênesis. Tá bom? Então, o que eu vou tratar com vocês nesse nosso estudo é o segundo bloco, do ano 2000 para frente. Tá? Do Gênesis 1 ao 11, nós não iremos trabalhar, porque conta a história da humanidade. O meu foco com vocês é estudar a história de Israel. Bom? Então é isso aí. Ainda sobre a civilização do mundo, sendo assim, quando se pensa em Israel ou em seus antepassados, os patriarcas, não se deve pensar, então, no alvorecer da humanidade, como tem sido o costume de alguns. Não faça isso, porque se você fizer isso, você está cheio para os liberais. Eu vou explicar isso ainda nessa aula. Veja bem, liberais, lembre-se que é aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, os aspectos sobrenaturais da Bíblia. Os liberais, tudo que é sobrenatural, ele rejeita. Ah, Deus apareceu a Abraão? Não. Abraão era um seminômade. Seminômade atrás de comida. Não tem nada a Deus. Isso é um liberal. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Tenha em conta que o ser humano, com as suas características atuais,
com as características atuais, já existia muito tempo antes. Existe um período de tempo muito maior separando o surgimento dos patriarcas no cenário mundial e o início da civilização no Oriente próximo, né, do que o qual separa da época atual. Vamos explicar. Abraão viveu por volta do ano 2000 a.C. E nós estamos em 2021. Depois de Cristo, soma-se então uma distância de 4.021 anos. Nós estamos 4.021 anos distantes de Abraão. Falando por cima, tá? Contudo, a primeira civilização, ela data do ano 8.000 a.C. Ou seja, 6.000 anos antes de Abraão aparecer no radar bíblico, já existia uma sociedade bem desenvolvida. Deu para entender? Primeira civilização, ali na Mesopotâmia, com os sumérios. É o que data, né? 8.000 a.C. E começou a se escrever, né, e tudo mais. 8.000 a.C. Tá? Abraão aparece no ano 2000. 6 anos de diferença. Isso tem perspectiva. Pois bem. Faz. E tem uma manivela aí para emprestar. Então, algumas características do período de Abraão, conhecido como Idade do Bronze Média, tá? Então, vocês aí que gostam de história, da antiguidade, então, lembremos aí de algumas características da Idade do Bronze Médio. E já existem atividades políticas, tá? E possivelmente foi uma das coisas que fez com que Terá saísse de Ur dos Caldeus, tá bom? A dinastia Ur estava sofrendo bastante ataque e provavelmente Terá, ele sai de Ur dos Caldeus por conta dessas políticas. Já existia, tá? A gente tem bronze, tá? Construções, veja bem, olha as escavações de Jerusalém. Já existia a cidade mais a muralha mais antiga do mundo, da história, estava em Jerusalém. Templos na Mesopotâmia, os zigurates, pesquise aí, os zigurates, datado da Idade do Bronze. Pirâmides no Egito. Então, estava falando de a Torre de Babel aconteceu ali, e passou um ano, chegou Abraão. Não, nada disso, tá? Domesticação de animais. Olha, animais já eram domesticados. Cães, porcos, ovelhas. Cultivo de terras. Tá? Fabricação de ferramentas, com foices, vasilhas de pedra e osso. Então, e o comércio. Ou seja, já havia um senso de sociedade. Trocas, diplomacias. Lembre-se de que Abraão ele vai guerrear contra reis. Olha só. Cidade de Sodoma. Olha a ideia de cidade já. Então a gente não está falando de pré-história, a gente está falando de uma civilização já. Tá? Estou só falando da história da humanidade, né? Mas estamos falando da pré-história de Israel. E tem que entender isso. Isso é muito importante na nossa interpretação. Bom? Então, vejamos agora no aspecto que eu vou me deter mais, que é a região do mundo antigo. Tá? Com relação à civilização da época, há alguma dúvida? Deu para deixar um pouquinho mais claro? Se você quiser estudar mais sobre, eu recomendo que estude a Idade do Bronze Média. Tá? Ou você compre o livro do John Bright, História de Israel. É o livro mais acadêmico. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês, que sou bonzinho. Eu gostei do assunto. Eu quero saber como que eram as sociedades de forma mais detalhada, que não é meu propósito aqui, né? Como é que eu acho que saiu minha câmera, né, para vocês?
colocar isso de novo. Eu pensei que Adão ficava jantando na casa do Abraão. Mas tem uns filmes meio loucos que dá a entender isso. Uma vez eu estava assistindo um filme antigo da Arca de Noé, de repente apareceu Ló. Aí eu falei, mas o que ele está fazendo aqui no meio dessa história? A história dele já passou. Mas, né? Mas... Cadê todo mundo? Daniel, ninguém tá te ouvindo. Eu apareci para vocês? Não. Não, você tá Sumiu, né? pausado. Só um momentinho que eu vou arrumar aqui a minha webcam. Agora deu uma mexidinha. É esse aqui, ó. John Bright. Eu acho que ele não aparece bem, né? Depois eu posto a foto lá para vocês. Por aquilo que pareça, é um presbiteriano e a editora é católica. Interessante, né? Não me perguntem o porquê, tá? Mas está aí. História de Israel. Então, uma coisa que vocês... Então, tem que deixar isso muito claro para vocês. Abraão aparece e já existia, então, uma civilização, tá? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui. Deixa eu ver. Tá dando aqui, por favor, deixem no mudo, se não forem falar. Pronto. Vamos lá, então. Vamos, então, para a religião, tá? Então, se você quiser saber mais sobre aspectos da época, as escavações e tudo mais, é bem interessante, viu, irmãos? É bem interessante mesmo. Por exemplo, acharam as escavações de Jerusalém. Jericó, acharam na década de 50 ou 40, década de 40, se não me falha a memória. Entre 30 ou 40, tá? Eu não vou precisar a data. Acharam os escombros, né, de Jericó. E possivelmente a Jericó que foi dominada por Josué. Aí fala, pronto, agora nós vamos bater de frente com a Bíblia. E sabe o que eles acharam lá? Cera, vasos de cera e coisas queimadas. Interessante. Os móveis, os vasos e as coisas estavam com o aspecto de que fora queimado. Aí a pergunta dos arqueólogos que não são crentes, não acreditam na Bíblia é o seguinte: na história, como um povo domina o outro, a única coisa que eles não fazem é queimar os pertences, destruir os pertences, porque são despojos de guerra. Por que agora esse povo que entrou aqui em Jericó queimou as coisas? Destruiu as coisas? Interessante, né? Isso não prova nada, tá? Nós acreditamos na Bíblia, mesmo que não tenha provas arqueológicas. E se elas vierem, elas vêm só para fortalecer o que nós já tínhamos. Tá bom? É bem interessante, então, para vocês que se interessam por isso. Então, religião no mundo antigo. As religiões do mundo antigo... Opa. Peraí. As religiões do mundo antigo consistiam na crença de vários deuses. Então, o que tinha na época de Abraão era uma sociedade politeísta.
Tá? Assim, a sociedade do mundo antigo ela pode ser definida dessa maneira: politeísta, muitos deuses. Nas religiões antigas, os deuses têm nomes, genealogias e um espectro de funções mitologicamente reveladas. Eles têm como se fosse um portfólio, uma esfera de competências cósmicas, vegetativas ou culturais. E eles têm locais culticos a partir de onde exercitam o seu governo. É importante dizer isso. Os deuses da época de Abraão, os deuses da antiguidade e da época de Israel, tá? Baal, Astarote, entre outros, eles estão sempre ligados a regiões. É o deus da vegetação, é o deus do mar, é o deus disso e daquilo, e ele só tem esfera de atuação nessas regiões. Eles têm genealogia, eles são gerados e têm funções e nomes de acordo com as suas funções. Tá bom? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Na cosmovisão dos povos do Antigo Oriente Próximo, os deuses então tinham uma origem. Qual é o nome que eu dou ao estudo da origem dos deuses? Teogonia. Tá? Teogonia é o estudo da origem dos deuses. Tá? Então, Theos vem de Deus, gonia significa genealogia, nascimento, origem. Tá bom? É isso que nós vamos estudar aqui. Há também nesses povos a cosmogonia. Cosmogonia significa cosmos, mundo. Gonia, nascimento, origem. Então, se teogonia é a origem dos deuses, cosmogonia, origem do mundo. E esses povos, eles tinham as suas religiões que explicavam a origem dos deuses e a origem de todas as coisas. Tá? Vamos então ver primeiro os egípcios. Tá? Lembra lá, egípcios, Canaã e Mesopotâmia. São esses três que nós vamos lidar nesse primeiro momento. Então, para os egípcios, os primeiros deuses vieram a partir de fluidos corporais. Saliva, suor, sêmen ou qualquer outro tipo. Eles são expelidos ou vindos de um Deus criador cósmico. O céu e a terra que se juntam para dar à luz. Os grandes deuses do panteão egípcio. E é a partir dessa união cósmica que, junto com os deuses, nasce o mundo físico e material, a cosmogonia. Entende? Então, olha só, a teogonia dos egípcios é o seguinte: um Deus criador, né? Céu, terra, dão luz a outros deuses. Nike. Lembre-se que eles são, por vezes, essas religiões da antiguidade, eles são muito panteístas. O que é o panteísmo? Deus é a criação. Então, você fala, poxa, mas ele está falando de céu e terra. Sim, para eles são deuses. Tá? E esses deuses criaram o panteão egípcio, como nós veremos. E na união desses deuses entre si, forma então o mundo físico e material. Deixa eu ver aqui nosso chat. Eu tenho a história do Sumério, se alguém quiser. Oh, muito legal, viu, Paula? Por favor, depois se você puder compartilhar no grupo, muito bom, viu? Muito bom. Se você puder, será muito bom, viu, Paula? Sim. Bem legal esse livro. Muito bom. Os sumérios são os mesopotâmicos. Exatamente. Legal. E olha, e os sumérios, eles são importantes porque a escrita começa com eles, né? É. A escrita começa com eles, depois vai a escrita cuneiforme, né? E depois você vai ter a escrita hieroglífica com os egípcios. Então, eles são um povo muito importante, tá? Muito importante para o nosso estudo. Se você puder compartilhar conosco, eu agradecerei bastante. Se eu não me Tá engano, bom? até a contabilidade começou com os sumérios. Assim, a contabilidade. Sim. Então, por isso que o pessoal... Uhum. Por isso que o pessoal fala que a Mesopotâmia e os sumérios ali, eles são o berço da civilização.
Tá? Então, é muito importante. Tá? E aí você começa a entender como Deus usa pessoas ímpias para fazer o seu reino avançar. Porque foi a partir da escrita posterior que os registros dos patriarcas foram escritos, né, e guardados. E depois Moisés compilou todos eles. Claro, Moisés, muita coisa Moisés ele teve por revelação direta, mas outras coisas você nota no Gênesis que ele pegou de documentações já existentes. Muito interessante isso, viu? Muito interessante. Se você for estudar introdução à Bíblia, você vai sempre se deparar com esse tipo de assunto. Bem interessante. Então, entretanto, como Deus vem a existir? No mundo antigo, algo veio à existência quando foi separado com uma entidade distinta, com uma função designada e um nome dado. Ou seja, os deuses eles só existem quando tem algo para eles fazerem. Tá? E eles têm uma função específica. Isso leva à conclusão de que os deuses egípcios só eram considerados existentes à medida que fossem nomeados e com suas funções no universo claramente especificadas. Em outras palavras, o binômio nome e função fazia parte da essência de Deus, fora da qual eles não poderiam existir. Ou seja, existe tal Deus porque existe tal função para ele ser. Porque se não existe função, logo ele não existe. Então a função e a existência são duas coisas juntas, inseparáveis, na visão egípcia. Ao entendermos a teogonia produzida pelos egípcios, as pragas do Egito, enviadas por Deus, são entendidas mais claramente. Êxodo 12:2. Deus diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha só, Deus está falando. Olha, Moisés, avisa para Faraó que eu vou executar juízo. A ideia aqui é de humilhar mesmo os deuses do Egito. Abre aí comigo lá em Êxodo. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos fazer um exercício. Abram vocês aí a Bíblia. A partir de Gênesis 7, né? 14. Vamos lá? Um exercício com vocês. Êxodo ou Gênesis? Vou começar aqui por ordem. Elza. Êxodo 7. Ah, tá. Êxodo 7. Não sei se... Elza, você pode falar? Êxodo Não sei 7 se até... ela consegue falar. Sim, Êxodo 7. Não. Ô, Elza, Oi. não precisa ler. Não precisa ler o versículo. Só fala para mim que é a primeira praga aí no versículo 14. No versículo 14. Você tem na sua Bíblia? Tem, Tem o subtítulo? As Vai ter o águas. subtítulo, né? Tem no título, que as águas tornam-se em sangue, Isso. Né? Então, isso. Perfeito. Isso mesmo, irmãos. Eu quero que você leia o título, tá? Então, primeira praga, as águas se tornem em sangue. Qual que é as águas aqui? Vocês lembram? Quem lembra aí? Do Rio Nilo? Nilo. Perfeito. Eu não entendi a pergunta, Daniela. Então, deixa eu colocar aqui para vocês.
Aonde essa praga de tornar a água em sangue foi feita? Ah, tá, no Nilo. Certo, olha só. Naquela época existia o deus Hapi, deus do Nilo. E é ele só existiu por uma coisa: guardar o Nilo. Só isso. E Deus está dizendo: eu vou transformar em sangue. Quero ver Hapi transformar em água novamente. Tá? Vamos lá. Isabela, qual foi a segunda praga, Isabela? Vixe, peraí. Capítulo 8. Olha o título aí. E aí, quem fala aí? Foi as rãs. Rãs. Perfeito. Tá? Eu peguei uma imagem assim, mas há várias argilas escavadas com rosto de rã mesmo. Aqui não parece rã, mas para ficar mais didático para vocês, tá? É o deus Daniel, Hecate, uma pergunta. tá? Uma pergunta. Para os egípcios, o rio Nilo era ligado à produtividade e à fertilidade, né? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Vou dar um toque nisso aí mais para frente, mas é isso mesmo. Certo. É isso mesmo. Eu me lembrei agora eu tinha me lembrado, eu falei, deixa eu aproveitar para perguntar. Até porque Deus, quando transformou as águas do rio Nilo em sangue, ele tem uma passagem que eu vi num filme, ou eu li em algum lugar, que falava assim, que agora Faraó está recebendo de volta todo o sangue que ele derramou dos hebreus. Aí por isso que eu lembrei, né, que estava ligado à fertilidade e à produtividade do reino. Sim, e assim, Deus está humilhando o faraó, sim, mas também a crença nos deuses egípcios, tá? A ideia é que, olha só, os seus deuses não podem fazer nada. Lembra, o deus dos egípcios, eles só existiam para exercer certas funções, e eles operavam em determinadas áreas. E o que Deus faz? Vai em cada área e mostra que eu sou Deus, eu sou o eu sou. Tá? Isso é bem interessante. Como a Isabela falou, né? Aí as rãs, poxa, eles tinham um Deus com rosto de rã, Hecate, Deus da terra. Tá bom, vocês têm um Deus rã, mostra aí o que ele pode fazer. Eu vou mandar rã. Vou lotar a terra de vocês de rã. E aí? Né? Mas vamos continuando aí. Terceira praga. Quem sabe a terceira praga que foi a terra do Egito? Vou invadir. As moscas ou mosquitos, depende de onde você lê. Não. Mosca? Foi os piolhos. Piolho não, próxima. Piolho. Li errado. Piolho, que acabou. Esse piolho aqui, né? Ele acabou com a terra e com a vegetação. Se você olhar lá no versículo 16, capítulo 1 em diante, né? Eu creio que não é o mesmo tipo de piolho que nós temos hoje aí na nossa sociedade. Eu não sei, até porque houve essa tradução. Mas provavelmente é um verme muito pior do que o nosso em sociedade, né? Não o nosso que nós temos nós. Então tinha o deus Geb, que cuidava da terra e da vegetação. E Deus falou, você cuida da terra e da vegetação. Eu vou acabar com a vegetação de você. E olha o Deus Geb. Cadê? Vamos lá, quarta praga. Vamos caminhando. Agora sim, Isabela, Mosca. mosca. Ele tinha um deus inseto, você acredita? O Kef. Deus inseto. E Deus falou, poxa, você cuida dos insetos? Fala pra ele que eu vou mandar mosca. Cadê? Próximo. Próximo acho Quem que lembra? A quinta praga é a peste dos animais. Isso? Acho que peraí. Perfeito. Peste dos animais. Isso mesmo. E acabou com o gado, né? Do Egito. Olha só, existia um deus touro, Apis, né? E a deusa vaca,
Hathor. Olha só, dois deuses para cuidar do gado. Cadê? Vamos lá, próxima praga. A úlcera. As feridas, não é? É as úlceras. Feridas, úlceras, né? E eles tinham o deus da cura, o Tote. Não sei se vocês já viram na Idade Média pessoas com esse tipo de máscara. Né? Eu não sei se é associação, viu? Eu olhei e pensei, não sei. Me lembrou, né? Vamos lá, 7ª praga. Chuva de pedra. Chuva de pedra. Da onde que veio as pedras? Do céu. Da onde que veio as pedras? Do céu. Poxa, eles tinham uma deusa chamada Nut, a deusa do céu. Se você tem a deusa Nut, fala para ela parar de mandar pedra, porque o Eu Sou falou, eu vou mandar pedra, e vai chover pedra. E choveu. Vamos lá, próxima praga. Aí é gafanhoto, não é? É gafanhoto. Gafanhoto. Eles tinham Deus dos campos. Aqui é Deus dos campos que estão... A ideia é que... não... Dos campos cultivados. Essa é a ideia, né? E Anubis. Né? Cadê? Os deuses dos agricultores, seria isso. Aí. Vamos lá, Anubis não é Deus da morte também? Não entendi, Paula. Não, porque o Anubis, posso estar enganada, mas ele também não é o Deus da morte? Que faz essa passagem? Olha, eu pensava que sim. Eu pensava que sim. Eu pensava que sim. Eu assistia muito X-Men. E no X-Men fala que sim, né? Mas quando eu fui estudar, por que ele é um lobo? Porque ele é do campo, né? Porque ele é do campo. Foi o que eu estudei, né? Da bibliografia. Bem interessante, eu não sabia. Né? Por isso que lobo, né? Então, nesse sentido. Vamos lá, e a nona praga. A escuridão. Treva. Esse aqui vocês já ouviram falar. Amon-Ra, o Deus Sol. Sim. O Deus Sol. E o Daniel, nessa parte das trevas, a gente pode fazer uma analogia a Cristo. Por que eu faço essa pergunta? O mundo sem Cristo estava vivendo nas trevas do pecado. Após a morte de Cristo e sua ressurreição, os eleitos passam a viver sobre a luz de Cristo, mesmo sendo pecadores e tudo mais, porque somos convencidos pelo Espírito Santo. Eu queria saber se pode ser feito essa analogia. Sempre que você pega o termo escuridão, para você associar com perdição e pecado, sim, como condenação. E a luz, um contraponto com Cristo. Você lembra lá de Isaías 9? Aqueles povos, né, que jazem em trevas, houve grande luz. E é citado esse texto de Isaías 9, lá nos evangelhos. Então, tranquilo. Só que você tem que tomar cuidado. Né? Falando de tema. Como que você encaixaria isso na nona praga? Então, tem que ter um cuidado. Dá para fazer? Dá. Indo pelo tema, trevas, pecado, escuridão, dá sim. E Cristo como a luz que ilumina o mundo e que nos salva das trevas. Dá sim. Mas tem que ter muito cuidado, senão dá mais na conversa. Então, pode alegorizar e tudo. A ideia é o quê? Entender o texto à luz do seu contexto. Extrair o significado e depois aplicar em Cristo. Eu não posso já ir com tudo aplicando em Cristo. Senão dá confusão. Minha tarefa é primeiro extrair o significado do que estava acontecendo. Né? Não dá para fazer isso aqui agora, mas esse é o caminho. Tá? Certo? Então sempre temos um cuidado. Tem temas na Bíblia que dá. Por exemplo, cativeiro. Na Bíblia você vai ver alguns cativeiros. E sempre cativeiros, na teologia bíblica, conta a escravidão do pecado. E o nosso libertador não é Moisés, não é Ciro, e muito menos nosso libertador é Cristo. Dá para você fazer associações. Mas sempre pé no chão,
contexto e depois aplicando em Cristo. Tá bom? Cada caso é um caso. Mas vamos lá. A última praga aí, para a gente encerrar essa parte. Morte dos primogênitos. É E aí, isso? qual Deus faltou aí? Quem era o Deus que cuidava do povo? Interessante, né? É o faraó? Faraó. Quem falou? Isabela? Acho que foi a Ellen. Helen. Parabéns, isso Desculpa. aí. Ellen, parabéns, eu estou olhando vocês. Parabéns, Faraó. O Deus humano a ser envergonhado era Faraó, o Deus do povo. Faraó existia porque existia um povo para cuidar e para reger. Então, a ideia era, você é Deus sobre o povo, é todo poderoso? Pois é, vou matar os primogênitos, inclusive o seu. E aí? Me mostra quem é o Deus de verdade. Isso enriquece a nossa interpretação, né? Essa é a ideia, tá bom? Então, conhecer a religião do mundo antigo nos ajuda nesse sentido. E a cosmogonia do povo egípcio, ela reside como que veio a existir todas as coisas. Eles acreditavam que todas as coisas vieram a existir a partir das águas do Nilo. Aí, Lucas, nota 10, hein? Tá? Esse pensamento refletia a sociedade da época, que caracterizava por serem sociedades hidráulicas. E é dentro dessa perspectiva que também ocorre a teogonia com o nascimento. Tá? Então, como as sociedades eram hidráulicas e as sociedades que sobreviviam eram sempre em torno de rios e havia prosperidade em torno de rios, e eles associavam rios com deuses, então falaram, opa, aí o mundo vai existir pela água do Nilo. Certo? Então, sigamos. Certo. Eu não sei se tem alguém aí com o microfone. Eu peço só para... porque dá eco no meu fone. Quem quiser falar, fique à vontade, tá? Fique à vontade. Vamos agora olhar a Mesopotâmia. Um pouquinho mais rápido. A Mesopotâmia, embora a teogonia seja similar à egípcia, os deuses vêm à existência por meio de matrimônios e conjunções cósmicas. A teogonia mesopotâmica consistia basicamente na procriação entre os deuses principais, o Apsu, ou Marduk, e o Tiamat. Então, sempre assim, né? Deuses que têm relações e criam outros deuses, e assim criam outras coisas também. Tá? Então, tem uma foto de Marduk do Tiamat. Tá bom? Eles se desentenderam aí depois de um relacionamento complicado. Dani, E Mesopotâmia algumas quer dizer entre rios, né? As duas civilizações. Elas Boa, vão crescer boa, eu ia ali dizer isso na naquela próxima região. aula. Ah, desculpa. Boa, Foi mal. perfeito. Não, perfeito. Você já... Não, perfeito, perfeito. Eu até agradeço, né? Eu devia ter dado um toque antes. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo, me lembrou. Mesopotâmia, né? Para lembrar das sociedades hidráulicas, né? Potâmias, né? Potâmios, águas, muitas águas, né? Então, Mesopotâmia entre águas, né? Porque se você olhar o mapa que vocês vão fazer, a Mesopotâmia está entre os dois maiores rios ali, né? Tigre e Eufrates. Perfeito, ô Paulo, perfeito. Obrigado mesmo. Entre rios, né? Acho que aí aparece. Vamos ver. Para os sumérios, os deuses criaram os seres humanos com a finalidade de cultivarem as ofertas às margens do rio Tigre e Eufrates. Olha só, porque os deuses estavam cansados, eles não queriam trabalhar, e o que Marduk fez? Falou, poxa, eu vou criar seres humanos. Por quê? Porque se eu crio seres humanos, eles vão cuidar da terra e eu não precisaria cuidar mais. Então, a generosidade dos deuses dava aos sumérios o privilégio de trabalharem em umas regiões mais do mundo. Então tá. Marduk criou seres humanos para trabalhar e cultivarem a terra. Porque ele era preguiçoso e não queria trabalhar.
Mas por que só os sumérios adoravam Marduk? Porque Marduk deu o melhor solo para eles. Mesopotâmia, entre rios. Né? Essa história é contada no épico chamado Enuma Elish. Os acadianos, o outro povo, vão continuar a tradição. É um povo que substitui os sumérios, tá? Então, os acadianos vão continuar a tradição dos sumérios no épico de Gilgamesh. Em suma, o deus Marduk fala abertamente que ele criara a humanidade para que deuses possam, para que os deuses possam ter escravos, pois os deuses estavam cansados de cultivar a criação. Então é o seguinte: estou cansado de cuidar do mundo. Vou criar escravos para que cuide para mim. Tá? Enuma Elish, Épico de Gilgamesh, são livros antigos que falam sobre essas coisas e são muito comentados em ambientes liberais. Eu já vou chegar no ponto com vocês. Por que é importante estudar isso? Pode pegar. Espera aí, irmãos. Rapidamente. Voltamos. Agora minha câmera parou. A avó da minha esposa passou um tempo aqui. E ela está indo embora e precisou pegar algumas coisas aqui no escritório. Certo. Deixa eu só ver se eu apareço para vocês. Só webcam. Tá. Vamos continuar aqui. Eu acredito que ela vai ligar a qualquer momento. Então, para a gente não perder tempo. Então, o que acontece, irmãos? Nesses âmbitos liberais, vou matar a charada aqui para vocês. Quando você vai para a faculdade, tem aqueles professores ateus, eles falam o seguinte: a religião que você acredita, o Antigo Testamento, ele é um produto da miscigenação de outras religiões que já existiam muito antes. E de escritos muito mais antigos, como Enuma Elish e o Epopeia de Gilgamesh. Tá? Então a ideia deles é que assim, não houve revelação, houve uma mistura de religiões. Tá? Então, por isso que é importante você estudar esse aspecto, ainda que não seja profundamente, mas para saber o que distingue, né, o Antigo Testamento e provar, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, nas cosmogonias mesopotâmicas, os seres humanos são invariavelmente escravos criados para manter o universo para os deuses, que são ociosos por vocação. Quando os relatos da Mesopotâmia incluem o rei, ele é criado separadamente para supervisionar a raça humana no serviço de Deus. Então, isso é interessante. Os reis da época, os reis mesopotâmicos, eles carregavam a imagem do deus Marduk. Ele sim poderia falar: eu sou imagem e semelhança de Marduk. Os outros não, somente os reis. Tá? Então, esse foi o contexto mesopotâmico. E o último é o contexto cananeu. No contexto cananeu, nós não temos muitos mitos registrados. Entretanto, a visão do eterno retorno está registrada no chamado ciclo de Baal. Olha só, esse nome você já leu na Bíblia. Ciclo de Baal, os Baals, né? Os Baalins, os deuses ali
um registro mítico ugarístico. De acordo com esse registro, Baal criou todas as coisas, mas as forças da natureza constantemente traziam caos à ordem criada. Mut, a personificação desse caos, derrota Baal, que é morto. Entretanto, Baal retorna à vida, restaurando a fertilidade do universo. Por isso que existiam sacrifícios de colheitas a Baal, porque ele era tido como o deus da fertilidade. E Deus falou para os israelitas, não se misture com esse povo, exterminem esse povo. Eles servirão como laço para vocês. Tá? Pelo contrário, eles se idolatraram, né, Baal. Então essa narrativa está relacionada ao próprio ciclo de estações e se repetiu anualmente. Com esse mito, estavam explicando os ciclos e as estações de chuvas que moviam a economia cananeia. Então, veja que as explicações para as coisas que aconteciam no mundo, elas se valiam de mitos. Isso vai perdurar até Sócrates. A ideia de explicar a minha realidade por meio de mitos. É a partir de Sócrates para frente que eles procuram explicar a criação e os seus... Por que quando eu jogo a maçã, né, eu lembrei de Newton aí, ela cai? Entende? Por que chove? É a partir de Sócrates para frente que a mitologia ela começa a cair. Tá? Mas antes não. Esse mundo antigo, todas as coisas eram explicadas por meio de mitos. No mito conhecido como Atrahasis, os caldeus descrevem a criação dos seres humanos a partir do barro e do sangue do deus Igigu, que fora morto pelo deus Enki. Durante 600 anos, os seres humanos trabalharam no lugar dos deuses menores, cavando canais de irrigação, até que passaram a incomodá-los com seu barulho. Olha isso. E foram exterminados por um dilúvio. Olha só. Os deuses cananeus, ali você vai ver, né? Deus Igigu, juntamente, que foram mortos pelo deus Enki e tal, criam seres humanos. Os seres humanos começam a cavar valas, né, e para os rios, por conta das cidades, né, hidráulicas. E esse barulho começa a incomodar os deuses, que por sua vez mandam um dilúvio, porque ele estava irritado com o barulho dos seres humanos. Aí você vai para a faculdade e o seu professor ateu vai falar, tá vendo? O dilúvio de Noé é o dilúvio de Atrahasis. Aí você fala, meu Deus, não acredito. Tem alguma coisa a ver? Você vê alguma comparação? O dilúvio, ele é falado em várias culturas, por quê? Porque ele aconteceu. Entende? Porque ele aconteceu, ele é um fato. E as pessoas vão dar explicações diferentes. Mas falar que Israel pegou os caldeus? Percebe? Então, por isso que é importante você saber a diferença. Tá? E por fim aí, falemos sobre a religião verdadeira e eu encerro. Deixa eu ver aqui. Acrescentando aos irmãos, até hoje o comércio marítimo é tão importante que se o navio encalhar com a cortina de Suez, recentemente um prejuízo muito grande. Sim, imagina aquela época, né, Lucas? Se hoje é importante, meu irmão, imagina naquela época, né? Imagina naquela época. Ainda falando dessa questão, até os 10 mandamentos, a gente, né, quando a gente está na faculdade, se a gente não tiver realmente, assim, sabe, certeza da Bíblia, da salvação em Cristo Jesus, a gente entra em parafusos. Porque eles mostram para nós, eles mostram isso muito claro, sabe? Se você não lê a Bíblia, você vai acreditar nisso. Eles falam que Moisés copiou os 10 mandamentos da lei de Hammurabi também, né? Que teve o código de Hammurabi, que Moisés copiou, né? E muitas outras coisas na Bíblia, né? Foram cópias de outras civilizações. Eles falam isso. Então, né? sim. Né? Já ouvi essa.
Já ouvi. E assim, aí você fala, meu Deus, e agora? A minha fé está abalada. Tenta ler o Código de Hammurabi e veja a diferença. Há sim pontos. Há pontos de contato? Sim, há sim. Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião está ali também. Mas você vai ver coisas distintas. Esse é o ponto. Ó, Israel, ele está no contexto de uma sociedade já instalada. Ou seja, eles não são marcianos. Há coisas que Deus vai falar para eles que, de fato, são compatíveis com a sociedade que eles vivem. Mas há coisas totalmente distintas. Por exemplo, não adorarás outro Deus. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Não farás imagem de escultura. Isso você não vê em nenhum lugar. Só no Deus de Israel. Lembra-te do dia de sábado. Isso você não vê em nenhum lugar. Entende? Então, qual que é? Fala, beleza, professor, com todo respeito, o senhor poderia me apontar as diferenças? Ah, não há. Professor, onde eu posso ler? Eu queria ler por mim mesmo. E você vai ver as diferenças. E as semelhanças, que claro que existem. Né? Porque Sim. é uma lei. Lei em sociedade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Deus deu para Moisés leis cerimoniais, leis morais e leis cívicas. Tá? Então, dentro da lei civil, há coisas que realmente você vai ter pontos de contato. E nós não temos problema nenhum de falar. Tá? Não temos problema nenhum de falar. Mas o meu ponto, Paula, é que há muito mais coisas diferentes do que coisas semelhantes. Verdade. Essa questão é você buscar os distintivos. Por exemplo, já vou matar um aqui para vocês agora. Monoteísmo. Nessa época de Abraão, monoteísmo é loucura. Tá, então, uma das coisas, né, eu vou citar algumas aqui e vai ficar mais claro. Então, em certa medida, Gênesis 1, vamos falar agora da verdadeira religião para fechar essa aula. Em certa medida, Gênesis 1 serve ao mesmo propósito de trazer identidade ao povo de Israel que acabou de sair do Egito. É importante, porque o povo não conhecia a história de Adão, de Eva, de Abraão, Isaac e Jacó, conhecia. Mas havia documentos soltos, isso nós já sabemos que existia, e existia também uma coisa chamada tradição oral. Moisés, como educado em toda a ciência do Egito, foi o homem preparado, no momento certo, para escrever ali e deixar registrado em livro. Tá? Então, realmente, Deus preparou aquele homem para registrar de forma inspirada e inerrante a história. É isso. Tá? Então, e é muito interessante, as pessoas falam o seguinte, tá, mas você vai falar para mim que já brincou de telefone sem fio? Queria ouvir essa daí. Quem me garante que a história de Abraão não foi mudada, transformada? Quem me garante? Aí a questão é, você já leu na Bíblia o quanto de tempo aqueles homens viveram? Você já leu? Pessoas que já viveram 900 anos. Irmãos, 900 anos, quantos tempos a gente tem de reforma protestante? 502 anos? 502? 503, né? Vai fazer 504, 1517. Olha só. Imagine se Calvino vivesse 900 anos. Ele estaria até hoje. Entende? Imagina o que ele produziria e o que ele ensinaria para a igreja. Lutero estaria vivo. E seria um privilégio também da parte de Deus, né? Então, os irmãos da antiguidade tiveram esse privilégio. Esse é o ponto. Por isso que não existe esse negócio de telefone sem fio, como os liberais falam. Por quê? Porque esses homens chamados por Deus, que obtiveram a revelação, eles foram os pastores das famílias escolhidas por Deus para preservar a santa semente. Esse é o ponto. Irmãos, imagine Ashbel Green Simon, vivo até hoje. Tá? Então, veja bem. Então, meu TCC teria sido mais fácil, tá vendo? Viu? Então você fala, poxa, será que houve telefone sem fio? Tá. Até que ponto?
Porque até chegar em Moisés, os homens viviam muito tempo. Olha da Gênesis 1 até o Gênesis 11, as genealogias. Entende? Então, isso ajudou muito na preservação da Santa Semente. Tá? Isso é bom ter em perspectiva. Então, quando Moisés ele sai com o povo do Egito, o que ele escreve, o Pentateuco, é uma injeção apologética, mostrando, olha, o sol não é Amorrá, não. O sol não é Deus, como os cananeus falam. O sol não é qualquer outro Deus, como os egípcios falam. Não, Deus criou o sol. Olha a diferença. Como assim? Ele não é o sol? Ele não é a lua? Ou ele? Não. Primeiro, existe um sol. E ele criou todas as coisas. Rapaz, olha a diferença. Olha o que... Entende? Essa é a identidade do povo de Israel. Toda a criação tem o propósito de glorificar ao único e verdadeiro Deus. E toda a humanidade, né, foi criada desse Deus. E com o único propósito, adorar esse Deus. A humanidade, quando ela deixa de adorar esse Deus, ela perde o seu propósito de existir. Mas nem todo mundo adora. Aí você vai ver o relato da queda. Aí você começa a entender as coisas. Né? A entender. Aí fala, beleza, caiu, e agora? Agora Deus vai escolher para ele um povo que vai conduzir a humanidade perdida e será luz para os gentios, uma nação de sacerdotes. O povo de Israel. A igreja. Tá? Então, tem um... Paula? É por isso que quando Deus envia Moisés, o irmão dele, a falar com o faraó, e eles falam, mas eu vou no nome de quem, né? Então, porque existia tantos deuses. Isso. Deus fala para ele, você vai, eu sou tudo, né? Eu sou pleno, eu sou completo. Fora de mim não existe outro. Eu sou o que sou. Então, por isso que ele dá essa instrução, né? Instrução para Moisés. Eu sou. Né? Você vai no nome do grande eu sou. Sim, perfeito. É bem interessante. É uma ideia de... E ele é. É isso o ponto, né? Isso é a distinção. A distinção. Isso é a distinção. E olha o que vai... Agora, gente, isso aqui é muito importante. Tá? Isso é muito importante para nós caminhar. Isso é muito importante. A Bíblia, em nenhum momento, ela prova a existência de Deus. Olha o diferencial. Isso aí para você anotar. Em nenhum momento a Bíblia se preocupa, como as outras religiões, em provar a existência de Deus, ou de explicar uma teogonia. Não existe isso na Bíblia, porque ela parte do pressuposto da existência de Deus. Antes do que um conceito, e mais do que uma teoria ou abstração, as Escrituras nos põem em contato com Deus vivo, pessoal, que age e fala. Olha o que Moisés vai escrever no Salmo que ele escreveu, o Salmo 90. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Me fala de onde que Moisés tirou isso. Me mostra qualquer religião do mundo antigo. Um Deus eterno. Tá? Então, Moisés, por meio de revelação direta, registra de forma inspirada, narrando os atos criadores de Deus. E sem se preocupar, Moisés, quando ele narra Gênesis 1, 2, ele não se preocupa em falar, tá, Deus veio da onde? Ele é o Todo-Poderoso. E ele exercita o seu poder, criando todas as coisas, chamando todas as coisas à existência do nada. Deus existe. Esse é o fato pressuposto de toda a criação. Deus cria segundo a sua palavra. E isso nos enche de admiração e reverente temor. A palavra de Deus é o verbo criador, que manifesta a determinação e o poder de Deus, o qual ele criou com sua sabedoria. E nós sabemos, conforme 1 Coríntios, que essa sabedoria de Deus é o próprio Filho dele, Cristo. Sabedoria de Deus. Isso é bem interessante. Então, ao contrário das religiões antigas, Deus não é criado, ele é único, ele faz todas as coisas do nada, ele não precisa de matéria eterna, ele que é o eterno. Deus se revela
Não há seres humanos que se cheguem até ele, mas ele que bondosamente se submete a se revelar aos seres humanos. Deus ama o que ele criou e coloca a sua imagem no homem. Olha, Deus ele não colocou a sua imagem nas plantas. Deus não colocou a sua imagem nos animais, nas montanhas. Deus colocou a sua imagem no homem. Não apenas nos reis, mas em todos os homens. E isso torna o homem grande. Porque ele carrega a imagem de Deus. Ele é o único ser, a única criatura capaz de se relacionar com Deus eterno. Animais não têm esse privilégio. Conclusão? Podemos concluir que a religião do povo de Israel no Antigo Testamento não foi um aglomerado de folclores da época, mas a revelação de Deus para o seu povo de maneira única, exclusiva e sem paralelo. Esse era o meu objetivo. Ressaltar essa verdade para vocês. Tá? Deus foi único, a religião de Israel é única, tá? Verdadeira e sem paralelos. Quando eu falo Israel aqui, eu estou falando da igreja do Antigo Testamento. Tá? Hoje, o verdadeiro Israel é a igreja. Então, isso é muito importante dizer. Paulo vai colocar isso bem claro lá em Gálatas, que os descendentes de Abraão são aqueles que estão no espírito e não somente na carne. A igreja, no começo, ela é étnica. Depois, ela vai se ampliar para os gentios. Então, quando eu falo que a religião de Israel é a verdadeira, eu já estou pressupondo o cumprimento em Jesus Cristo. O judeu que acredita no Antigo Testamento, mas não crê em Cristo, ele está ainda com o véu, ele está perdido. Ele está esperando o Messias que já veio e está para voltar a segunda vez. Tá? Quem é dessa herança do Israel que eu estou ensinando para vocês é a igreja. Tá? Por isso é importante você entender. Por quê? Porque você pertence a esse povo também. Ou você, quando o Augusto vai pregar sobre Gênesis, você fecha a Bíblia e fala, não é para mim, é para Israel, é para os judeus que moram na Palestina. Não. Fala, não, é palavra de Deus, é para mim. Por quê? Porque eu faço parte do único povo de Deus. Não pela carne, mas pela fé no Filho de Deus. Tá? Isso é importante dizer. Então, para os crentes de todas as épocas, as Escrituras dão testemunho de que o mundo foi fundado para que servisse de palco para a glória divina. Isso aqui é Calvino. Este mundo é semelhante a um teatro, onde o Senhor exibe diante de nós o surpreendente espetáculo da sua glória. O mundo Daniel, eu já ouvi essa frase, mas quando eu a ouvi, a pessoa falou de um jeito, assim, que em cima de uma música do Marcos Viana, né, que o mundo é um grande teatro e que, da forma que ele fala, nós somos, não é fantoche, mas é isso que ele quer dizer, né? Que nós somos meio que manipulados por Deus, quando eu ouvi essa frase, né? Que o mundo é um teatro e Deus é o autor de todas as coisas, mas ele fala de uma forma pejorativa, né? Que dá a entender que nós somos bonecos manipulados por Deus. Sério? Poxa. Eu fiquei passada quando eu vi isso. E ele trabalhou em cima da música do Marcos Viana, que foi até a abertura da novela O Clone, enfim, né? Faz tempo isso. Por isso que é bom nós sabermos, né, porque, por exemplo, você pode pegar isso e citar Calvino, falar realmente, é o teatro. Onde Deus expõe a sua glória. Onde Deus expõe a sua glória. Essa parte ele não falou, né? Então, e esse é o ponto. E o protagonista não são seres humanos, mas a própria pessoa do filho dele. Esse mundo foi criado para que servisse de palco à sua glória. Ele é maior que o palco. Mas aprove a ele se revelar nesse palco, chamado mundo, universo. Amém? Amém. Deixa eu só fechar aqui. Eu queria mostrar não sei se tem alguma dúvida. Posso mostrar? Ó, tem esse aqui, os Sumérios.
que vai falar sobre a sociedade suméria, que fala sobre a origem da escrita, até a tradição judaica. Né? Ele vai começar. Legal, nossa, que legal. Bem legal esse aqui. Aí depois, como eu sou louca, aí eu comprei esse daqui, dos Sumérios a Babel. Nossa! Aí ele vai falar da Mesopotâmia, do Código de Leis, da arte, da guerra, das instituições, dessa forma que a gente hoje tem de governo, que a gente pensa que é uma coisa tão assim, e já começou com os Sumérios. É muito legal. Depois, se alguém quiser, eu empresto com o maior prazer, maior carinho para vocês. Obrigado pela indicação, viu, Paulo? Obrigado mesmo. São livros depois você manda foto? Mandei no seu WhatsApp. Beleza, depois eu dou uma olhada. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Irmãos, poxa, um grande privilégio. Hoje realmente a aula se estendeu um pouquinho, tá bom? Mas não teve jeito. Hoje realmente teve que puxar um pouquinho mais, porque o assunto era um pouquinho longo. Então nós vimos um pouco então sobre a civilização do mundo antigo, porque eu quero que vocês entendam os patriarcas à luz do contexto da época. Isso é muito importante. Tá? E não só os patriarcas, mas você viu que a gente deu uma entrada, ainda que de leve, no Êxodo. Entendemos ali o que Deus estava fazendo com os deuses egípcios. Né? Então, é importante vocês entenderem isso para que enriqueça o entendimento da Bíblia de vocês e para que vocês entendam, para que vocês tenham essa bagagem apologética de defesa da fé. Quando você ouvir, não, o dilúvio tem no Atrahasis, tem no Gilgamesh. Opa, que tipo de dilúvio? Você tem certeza que é igual ao da Bíblia? Eu te provo que não. Entende? Então, qual que é a minha ideia aqui? Mostrar para vocês, então, em primeiro momento, a civilização e as religiões da época e, ao mesmo tempo, trazer essa injeção apologética. Para quando você ouvir do professor da faculdade ou algum filho seu que estiver na faculdade vir com essa história, você fala, filho, não, isso é mentira. Veja, olha a diferença. Os deuses lá são criados, o nosso é o criador. Lá eles são temporais e circunscritos a uma determinada região. O nosso Deus está em todo lugar, movendo a história, porque Ele é o Senhor da história. Entende? É nesse sentido. Alguma questão, Lucas? Ô, Daniel, a Bíblia, ela é tão verídica no que ela diz, que o próprio Satanás, quando tenta colocá-la em dúvida, ele acaba sem querer reafirmando os preceitos dela. Por quê? Vamos lá, a questão de Moisés. Eu tinha na universidade uma professora empirista, tá? Que ela falava que ela só acreditava naquilo que ela podia ver. Perfeito. Só que eu sempre tratava ela com respeito e dizia assim, professora, nada surgiu do acaso. Se isso aqui foi construído dessa forma, é porque tem-se uma inteligência dada por Deus para que fosse desenvolvido isso ao longo do mundo antigo, as construções, até chegar ao padrão que nós temos hoje. E sobre Moisés, eu sempre tive o pensamento assim, se a pessoa viesse e falasse, olha, mas isso aqui já existia no Código de Hammurabi. Tá bom, ok. Só que o fato principal é que você, sem querer, está confirmando a existência de Moisés e do fato bíblico. Sim. Não tem como. Você está confirmando a existência. É por isso que eu digo que, mesmo quando Satanás tenta colocar a Bíblia em descrédito, ele acaba confirmando os ensinamentos bíblicos. Sim. E uma coisa muito importante, viu, Lucas? Quando a questão nossa, nós acreditamos na inspiração infalível e inerrante de Deus. Sim, sim. Ainda que o ímpio produza alguma coisa, quando ela passa pela pena do autor inspirado, torna-se palavra de Deus. Você lembra que Paulo cita filósofos lá no Areópago? Sim. Ele cita para Tito, né, ditados, ó cretenses ventres preguiçosos. Quando Paulo escreve aquilo, é palavra de Deus. O livro de Provérbios. O livro de Provérbios são várias máximas que não só de Salomão, mas da época de Salomão. Mas
de Salomão e de outras épocas, né? Porque não foi só Salomão que escreveu. Mas quando passa pelo autor bíblico, então nós reconhecemos como palavra de Deus e aquilo tem validade para nós, ainda que saia da boca de um ímpio. Então Sim. tem que ter isso em perspectiva. E aí eu sempre falo para as pessoas, assim, para os que não são cristãos, eu digo assim, olha, tá bom, você falou aí do Código de Hammurabi, mas o ponto central da história é que você está confirmando com as suas palavras a existência de Moisés, a existência do Êxodo, e está confirmando tudo aquilo que o Senhor Deus fez para que o povo Sim. de Israel fosse tirado do Egito, porque o Egito era uma nação militar, era os Estados Unidos da época, Sim. praticamente, do período. E para finalizar, eu fico, todas as vezes em que eu falo sobre esse assunto, eu fico feliz, porque eu vejo que por mais que Satanás tente colocar a Bíblia como desacreditá-la, ele acaba confirmando os ensinamentos bíblicos. Uhum. E louvado seja Deus por isso, que preservou a sua palavra. Amém, amém. Amém, Lucas. Obrigado pelas palavras. Irmãos, é isso aí. Eu só queria dar uma palavra para vocês o seguinte: não tenham medo de ciência, não tenham medo de arqueologia, não tenham medo de falar com essas pessoas. O mesmo Deus que criou e se revelou nas Escrituras é o mesmo Deus que criou a todas as coisas, inclusive a ciência. Mas, Daniel, e quando há conflito entre a teologia e a ciência? Duas coisas. Ou a ciência não é ciência de verdade, é crendice, ou a sua teologia não é teologia, está laborando em erro. Não há contradição entre ciência e teologia. Se há contradição, algum peso aí da balança está errado. A minha dica é: respira e volte a fazer tudo de novo. Um pouquinho de René Descartes, né? Volte no método e vai revisando passo a passo. Tá bom? Irmãos, eu não posso mais segurar vocês, já vai dar 10 horas. Para mim, eu ficaria aqui falando da Bíblia a noite toda. Quem sabe a gente faz um corujão aí, né, Lucas? Aí, irmãos, um abraço. Deus abençoe. Vocês estão liberados. Amém. Amém. Amém, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Paulo. Que aquele presbítero de Limeira, ele fala assim, que a Bíblia é devidamente interpretada e a ciência devidamente estudada, né? Estudada, jamais vão entrar em conflito. Perfeito, é isso. Eu não lembro o ditado dele direito, mas ele fala assim, numa perfeição, né? Ele fala, a ciência dá suporte para tudo aquilo que a gente acredita, né? Na existência do homem, no outro. Uhum. E aí, quando ele falou isso, que eu fui imaginar a grandeza do nosso Deus, porque ele fala assim, na onda do mar, já mostra a matemática. E eu fiquei, como? Né? Mas é possível, através das ondas do mar. Eu falei, gente, né? É uma coisa maravilhosa. Ô, Paula, para dar um exemplo do que eu falei, para ser claro, não sei se estou com o tempo aí. Olha só, a Idade Média foi um atraso para o avanço científico? Sim. A Revolução Copérnica, a física de Newton, elas foram, de fato, quando a ciência se descolou da Igreja Católica, ela progrediu? Sim, muito. Né? Mas por quê? Porque a teologia estava errada. Esse é o ponto. A Igreja Católica foi um atraso. Aí, pessoal, tá vendo? O cristianismo é um atraso. Não, o cristianismo não é um atraso. Você vai ver os reformadores protestantes produzindo universidades, incentivando a ciência. Eu recomendo muito, irmãos. Assistam a palestra A Relevância do Calvinismo, Dr. Augusto Nicodemos. Ele vai tratar um pouco disso. Olha, a questão, ele não vai bater na Igreja Católica, isso aqui fica por minha conta. A questão do atraso foi porque a Igreja Católica laborou em erro na teologia, e isso nós vimos um pouco no nosso curso de hermenêutica. O que era ali não era verdadeira teologia, mas manipulação. Né? Então, com o resgate da teologia reformada, o pessoal falou, não, a criação está aí, vamos estudar, é revelação de Deus e vamos lá. Então, quando a pessoa fala, o cristianismo atrasou, não, o romanismo. Né? Esse é o ponto. Verdade.
Tá certo? Daniel, eu sempre, depois que eu fiz o meu TCC, eu aprendi uma coisa, que eu acho que você também vai aprender quando chegar a sua época do TCC. E acredito que a Paula também vai concordar comigo. O pesquisador, um cientista, Daniel, ele nunca inicia um trabalho sem antes já ter um conceito formado sobre aquilo que ele vai pesquisar, que é o que vai nortear o trabalho dele. Então, a ciência, ela não é a dona da verdade absoluta, porque qualquer pesquisador, todo pesquisador, ele inicia o seu trabalho já tendo algo em mente, que é um final que ele deseja elaborar. E quando eu vejo, assim, uma pesquisa falando a respeito da não existência de Deus, essas coisas todas, eu paro e chamo a pessoa assim, olha, você começou o trabalho nesse princípio. Você me permite apresentar o princípio cristão para você, mas não o princípio cristão pregado pela Igreja Católica. Eu quero mostrar o princípio cristão pregado na Bíblia. E esse é o ponto. Texto bíblico. Esse é o ponto. Aí, assim, quando a pessoa é eleita de Deus, a salvação, ela se senta e conversa com você. Tem um diálogo. Né? Ora, quando não é, ela simplesmente rejeita e vira as costas. Aconteceu muito isso comigo na faculdade, que, assim, graças a Deus, eu louvo a Deus por ter me permitido entrar. Porque, Daniel, eu não me surpreendo hoje quando falam assim, mas o pesquisador tal está falando tal coisa assim do cristianismo. Eu vou analisar o trabalho dele, mas tendo em mente que ele já estabeleceu um princípio contrário a Deus, antes mesmo de começar o seu trabalho acadêmico. E depois, e aí o trabalho vai chegar na conclusão que ele quer. Então, uma coisa que eu procuro mostrar para vocês, olha sempre a base do prédio. Não olhe o andar 1, o 2, o 3. Veja o pressuposto. Né? Então, veja bem, você vai lidar com cientistas, Richard Dawkins, esses caras aí, veja o que ele acredita na base. Ele parte de uma verdade absoluta. Entende? Por exemplo, se ele falar, não existe Deus, pronto, você parte de uma dogmática. Isso aqui é uma verdade absoluta. Quando eu digo isso, eu estou falando de uma crença não provada. Uma crença não provada por meio de dados empíricos. Como você prova empiricamente que Deus não existe? Ou seja, eu sempre dou um salto de fé. Todo cientista, num determinado momento, ele dá um salto de fé. A questão, fé no quê? No homem, né? Por exemplo, tem o Papa, que é o Charles Darwin. Charles Darwin é um Papa. Entende? Então, a ideia é sempre isso, Lucas. Procure a base, e a ideia é o seguinte, mostre para ele que ele é tão religioso como você. Essa é a ideia. Entende? Mostre para ele que ele é tão religioso, que o ser humano ele nunca deixa de ser. Entende? Quando o ser humano fala que não é religioso, ele já está caindo em mentira. Tá? E quando você faz as perguntas certas, Lucas, você descobre o Deus que ele serve. Simples assim. As perguntas certas revelam. E quando você toca no ídolo, ele se levanta, porque você tocou no ídolo. Quando você descobriu o Deus dele, toca no ídolo. Aí você fala, então, eu acabei de tocar no seu ídolo. Tá vendo como isso te machuca? Seu coração está nele. É nesse ponto, né? Então, é isso aí, né? Mas é assim, irmãos, foi um grande aprendizado que eu tive da parte de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E hoje eu procuro colocar esse conhecimento a serviço da obra de Deus, né? Evangelizando as pessoas, por onde eu tenho passado, nas clínicas de fisioterapia e tudo mais. Já estou concluindo, irmãos. E eu aproveito também para pedir orações, porque esse final de semana eu não passei muito bem, tive muitas dores na lombar e nas pernas. E hoje a físio, ela me falou o seguinte, senhor Lucas, infelizmente o senhor sabe que no seu caso é complicado para a luz da medicina, e o que a gente pode fazer é tentar atenuar a sua dor. Olha só.
Tem dias que eu tomo, que nem sábado, eu cheguei a tomar um diclofenaco de 50 miligramas, que foi como se eu estivesse tomando água. Meu Deus. E tem dias que o negócio está tão forte que eu sou obrigado a tomar morfina para poder diminuir um pouco da dor. Nossa, mas, mesmo assim, com a graça de Deus, eu tenho procurado falar do Evangelho, tenho encontrado muita porta fechada, sim, mas também Deus tem os seus remanescentes, que abrem as portas para ouvir a mensagem da cruz. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, Lucas. Sempre um privilégio falar com você, viu, cara? Força aí. E quarta, se Deus permitir, nós nos encontraremos, né? Conforme nós combinarmos. Deus abençoe, viu? É isso aí, Paula, Marluce, Samuel, os remanescentes fiéis aí. Deus abençoe Deus vocês. abençoe a todos os irmãos. Eu estou com saudade de todo mundo. Falei lá no grupo que assim que puder, que eu creio que seja logo, eu vou marcar um encontro da UMP e da UPA, de todo mundo aqui na minha casa, para tomarmos um café. Amém. O Samuel levantou a mão? Samuel, fala aí, Samuel. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Você Boa noite, rapidinho. meu querido. Amém, pode falar, cara. Tudo que vocês estavam conversando aí, no livro da Filosofia da Revelação de Bavinck, ele fala que todas as áreas dos saberes, se não fosse a revelação, estariam todas no escuro, né? Perfeito. Porque é pela revelação que nós interpretamos toda a realidade. E não existe epistemologia verdadeira sem a revelação. Então é muito interessante, né? Perfeito. É muito interessante. Aí você vai entrar num... Pode falar, pode continuar. Não, Conclui. e também, só voltando à parte dos deuses, tem alguns teólogos modernos, que Bavinck também fala, se eu não me engano, ele cita Karl Barth, que fala que os israelitas foram evoluindo de religião. Eles saíram do polidemonismo, politeísmo, né? Depois, no livro tá assim, a crença em vários demônios, né? Não tá em vários deuses. Depois do onoteísmo... Como é? Polideísmo? Eu não sabia, polideísmo. Polideísmo. De demônios? Demônios. Isso. Aí depois eles evoluíram, foram pro enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas adoram um só. E por fim, por causa dos profetas, eles se tornaram monoteístas. Aí Bavinck vai responder assim, não, a origem de Israel é na eleição, Deus chamou um homem para fazer uma eleição e o seu relacionamento é pactual. Aí pronto, aí ele começa a argumentar. Perfeito. Mas é isso aí, Dani. Tem que tomar cuidado mesmo, cara. Karl Barth, toma cuidado com esses caras aí, é complicado. Karl Barth é aquele cara liberal que vai falar o seguinte, não importa a história, importa a moral. Né? Então, ele faz abstração de praticamente tudo, né, Dani? Então, cara, a ideia dele... Ele tira a história e pega só a ideia. Esse é abstração. Ele descola a história da teologia. Abraão existiu? Tanto faz. O que você aprende lendo Abraão? Cara, se Abraão não existiu, se Adão não existiu, Eva não existiu, esquece. Agostinho vai dizer que o cristianismo é uma religião histórica. Não dá para descolar. Olha, muito antes, século V, né? Agostinho já falava, não dá para descolar a história do cristianismo. Porque se você tirar a história do cristianismo, e se tudo que nós estamos estudando são fábulas, irmãos, é a mesma coisa que você estudar religiões da Mesopotâmia, do Egito e outras tantas. É dada mesmo. Né? É verdade. Por que eu creio na Bíblia? Porque Deus se revelou, como o Samuel disse, se revelou na história. Ele apareceu a Abraão e fez uma promessa. Né? Então, é história, é fato. Não é folclore, né? Dentro disso, daí, Dani, eu vejo que tem uma livraria, a Basileia, é uma livraria muito boa. É por lá que eu compro os meus livros. Só que você viu que ela divulga... Sério? Ela fica divulgando esses teólogos Karl Barth, aquele outro que começa com B também. Acho que baratinho, Bultmann, né? É Rodolfo Bultmann, né? É como se fosse teólogos ortodoxos, né? Mas quando você vai ver a bibliografia deles, são liberais. Vocês querem ver uma palestra boa sobre isso? Uma palestra boa? Método crítico. Faz acho que 7 anos que o reverendo Augusto deu essa palestra. Augustus Nicodemos. Então, o primeiro que eu indiquei no site aí é um livro, tá? A Fé que Investiga e a Ciência que Crê. Aquela conversa. E vocês querem
Esse aí é um dos meus mentores aí, né? O reverendo Hermes Steinmeier tem sido um grande mentor para mim, um mestre. E sobre Rodolfo Bultmann, liberalismo, razão e sobrenaturalismo, Augusto Nicodemos dá uma palestra fenomenal, uma das melhores, sobre o tema chamado método crítico. Se eu não me engano, faz 10 anos que ele deu essa palestra. Lucas, a Paula queria falar alguma coisa. Paula? Não, o que eu ia falar, já até passou, é que assim, quando eu fazia pós em ciência da religião, lá pela PUC, né, Universidade Católica, o meu professor, ele foi até meu orientador, né, ele começou a ser meu orientador do TCC, ele falava assim, que não existia briga no Oriente Médio sobre a questão de Abraão, sobre a questão de Moisés, sobre a questão de Davi, né? Tem até uma religião chamada, são os descendentes de Davi, agora eu não vou lembrar. Ele falou, o único ponto-chave dentro do mundo, né, do mundo do Oriente Médio, é a questão se Jesus Cristo é ou não filho de Deus. Sim, era a única coisa que eles discordavam, né, que não havia uma briga se essas pessoas realmente existiram. Né? Isso é um consenso, existiu. Jesus também, né? A única coisa que eles discordavam é, nós temos a certeza que Jesus é o Filho de Deus. E ele... É isso mesmo. Esse um grande homem, um grande profeta, mas só isso. Isso mesmo. Essa questão de desacreditar o Antigo Testamento, ela começa na Europa, com os filósofos, né? Você vai ver aquele Spinoza, primeiro a questionar, né? Spinoza, naquele livro O Leviatã. Já ouvi falar nesse livro. Esse é Spinoza, né? Não é Thomas Hobbes, não, né? Se eu não me engano, é Spinoza. Eu sei que o nome do livro é O Leviatã. Ele é o primeiro... Não, acho que é o Thomas Hobbes que fala. Thomas Hobbes, né? Sim. Thomas Hobbes. Sim. Thomas Hobbes, né? Então, Thomas Hobbes, ele é o primeiro, porque ele está na época do iluminismo, da idolatria da razão, né? Tanto é que você vai ver lá Michelangelo pintando Davi, com as mãos gigantes, né? E com o prepúcio. A ideia é há um novo homem se formando. E os iluministas, eles foram os únicos seres humanos na história que deram nome para si mesmos. Né? Porque normalmente nós recebemos o nome nosso depois de 1 século, 2 séculos, né? Nós olhamos para trás e falamos, o que passou foi Idade Média, o que passou foi Idade Moderna. Não, eles olharam para si e falaram, não, nós somos os iluminados. Então, naquele período, qual que era a ideia? Tudo que for sobrenatural, eu jogo no lixo. E eu fico com a razão. Aí você entra em René Descartes, você vai entrar em Kant, né? A crítica da razão. Aí eles pegam, o Thomas Hobbes, é o primeiro que pega o Pentateuco e fala, isso aqui não foi o Moisés nunca, isso aqui é um compilado de várias pessoas, né? E ele inventa uma teoria chamada JEPD, que foi um compilado de pessoas pós o exílio, que compilaram para falar, pronto, voltamos do exílio, precisamos de uma identidade, precisamos agora de ter uma religião nossa, por isso, né? Então é nessa época, Thomas Hobbes, O Leviatã. E daí para frente, Paulo, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, é verdade, sim. Ladeira abaixo. Meus amores, boa noite para vocês. Boa noite, Su. Deus abençoe, viu? Deus. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Paulo, só uma pergunta. Esses livros que você... Paula? Oi? Esses livros que você comprou, você conseguiu pela Amazon? O preço deles é muito salgado ou é um preço justo? Tá com cara de raridade. São raros. São quando eu fiz história. Eu comprei em 2003, 2004. Entendi. Já entrei na faculdade de história em 2003? Não, desculpa, 2006. Né? Certo. Então, são livros assim um pouquinho antigos. Não comprei na Amazon, não, tá? Não sabia. Tem livros esses livros assim são muito raros. Livros de arqueologia e história antiga, se você achou, não venda, fique com você, porque realmente são raros. São raros, esses livros são muito raros, assim. É que eu pensei que você tinha comprado recentemente. Não, eles são assim conservados, eu guardo eles, nem te mandei a foto deles, Dani, eu até esqueci. Eles ficam na estante, eles não ficam nem com outros livros, porque são livros mesmo históricos, né? Teve livro que eu comprei de Portugal, a história concisa de Portugal, veio para cá.
Coisa rara. São preciosíssimos. Esses eu empresto com muito carinho. Certo. Mas esse é do meu acervo, vamos dizer assim. Sim, tá certo. É isso aí. É isso aí, Paulinha. Deus abençoe, viu? Amém. Mas se você quiser... Amém. Deus abençoe, Paulo. Quando a gente voltar aí tá? Tá bom. Tá bom, obrigado. Aí viu? sim, Lucas. Eu empresto com o maior prazer, porque eu acho que o conhecimento tem que ser passado. Amém. Sim, eu também concordo. Tem que ser partilhado. Deus abençoe. E quem sabe aí Deus te ajuda a melhorar, hein, Lucas? Preparar uma aula exclusiva sobre os sumérios. Da Suméria à Babilônia. Eu voltei a ler agora um livro que eu comprei há um tempo atrás, que ele fala dos pais da igreja. Eu parei lendo Orígenes. Redescobrir os pais da igreja? Eu acho que esse é o título. Ah, legal, eu tenho ele. Assim, nossa, de braço. Aí assim que tudo se normalizar, nós vamos fazer podíamos fazer uma aula teológica sobre os pais da igreja. Orígenes foi o homem mais inteligente do mundo da sua época. Ele escreveu uma obra que foi queimada em Alexandria, né? Quando a biblioteca de Alexandria pegou fogo. A obra dele era a Hexapla, né? Ele pegava a Bíblia do Antigo Testamento e traduziu para 6 línguas. 6 línguas, cara. Nossa, meu. O cara era bom. Hexapla. E o bom do livro, que assim, pelo pouco que eu vi, os pontos bons da teoria, da teologia de cada um, da contribuição de cada um, e os pontos que são colocados em questão, né? Mas assim, Daniel, a gente é tão maravilhoso você estudar sobre isso, que eu digo para os meus amigos assim, cada vez que eu estudo, eu fico mais crente em Deus. Olha só. É isso mesmo. O que eu mais gosto não é Orígenes, é Inácio de Antioquia. Quando ele escreve Rumo ao Martírio. Para mim é o melhor. Que ele fala, estou indo ser o pão vivo, pão de Cristo, né? A ser moído pelos leões. Eu sou o pão de Cristo que será moído pelos leões. Cara, e ele escreve, né? Indo para o Coliseu, e a igreja recebe essa carta. Cara, para mim é Inácio de Antioquia. Esse para mim é um dos favoritos. Bacana, Lucas. Parabéns, viu? Parabéns. Eu pretendo... Nós vamos estudar os pais da igreja quando nós estudarmos a igreja antiga. Né? É logo depois da história de Israel. Entre a igreja antiga, né? Legal. Bacana. Sim. E, Daniel, pode se preparar, porque a aula vai ser extensa, viu? Eu tenho eu já tô preparando umas 50 perguntas só da primeira página de Orígenes, viu? Rapaz, ainda bem que você vai estar lá para me ajudar para responder as suas perguntas. Ele pergunta, ele mesmo responde. Isso, Paula. Isso é bom demais. Assim, irmãos, eu queria aproveitar também, antes da Paula sair, e pedir as orações dos irmãos, que no próximo dia 20, eu tenho uma nova perícia. E esses dias eu estava conversando com a médica que me deu o laudo, e com a físio, e elas me explicaram assim, que pelas lesões da coluna, o resultado esperado seja aposentadoria por invalidez. Por quê? Eu até comentei com a médica, falei assim, doutora, agora em novembro vai fazer 2 anos que eu fiz a ressonância magnética. Aí ela me falou assim, a físio, né? A físio me falou assim, senhor Lucas, no seu quadro não tem como ter tido uma melhora nesse pouco intervalo de tempo. É possível sim que o senhor tenha tido uma leve piora, mas não uma melhora. E eu, conversando com a médica, né, falei, doutora, a senhora acha prudente refazer o exame para levar um exame mais atualizado? Aí ela me falou assim, Lucas, o perito, ele não vai se basear na data do exame, ele vai se basear no que está escrito ali. E as suas lesões são sérias mesmo. E
ela não falou com essas palavras, mas tanto ela quanto o pessoal da Físio deixaram entender assim, que mesmo que eu passasse num processo seletivo, provavelmente eu seria barrado no exame médico. Ô Lucas, irmão, só um momentinho que a minha cunhada, ela está com uma dificuldade numa tarefa do inglês do Kumon e tá pedindo minha ajuda aqui desesperadamente. Certo. Então eu vou ter que sair aqui, tá bom? Vai lá. Deus abençoe. Vai lá, Daniel. Tchau. 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 Lucas, vou estar orando por você, tá bom? Fique com Deus. Amém, Deus abençoe. Tchau. Muito obrigado, viu, Paulo? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Paulo. Ô, Samuel, também, Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém. Vou estar orando por você, meu irmão. Depois a gente conversa, viu? Amém, irmão Samuel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau.